Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns temas que eu acredito que será de grande valia para a edificação espiritual de cada um de nós. E o primeiro tema que eu quero compartilhar é além do que imaginamos. Sobre o texto de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. E está dizendo assim: clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei as coisas grandes e firmes que não sabes. Neste texto, o Senhor promete em nos anunciar coisas grandes e ocultas e firmes que não sabemos. O Senhor promete nos revelar coisas bem além do que imaginamos. O nosso Deus revela o oculto e o escondido. O segredo do Senhor são para aqueles que buscam a Ele de todo o coração. Bom, logo já na introdução, nós sabemos que Deus revela o oculto e o escondido, e que os seus segredos são para aqueles que buscam a Ele de todo o coração. Então Deus não revela os seus segredos para qualquer um. Deus não revela o oculto, profundo e escondido para qualquer um. Deus só faz isso para aqueles que são íntimos dEle e que buscam a Ele de todo o coração. Resumindo, os segredos de Deus são para os íntimos de Deus. As revelações de Deus são para os íntimos de Deus. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é que Deus revela o profundo e o escondido. No tópico A, diz assim: o nosso Deus é um Deus revelador de mistérios. Em Daniel 2:22 está escrito que Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Deus é um revelador de mistérios para os seus íntimos, para aqueles que buscam a Ele de todo o coração. Deus ele tem prazer de revelar os seus propósitos, os seus desígnios para aqueles que realmente têm o anseio e o prazer de chegar mais a Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Esse chegar a Deus tem o sentido de buscar a Ele, se acolher perto dEle, que Ele também vai se acolher pertinho de vós. Ele tem prazer, meu irmão, de revelar os teus mistérios para aqueles que realmente buscam a Ele de todo o coração. Porque com Ele está a luz. Ele conhece tudo que está em oculto, tudo que está escondido, tudo que está em trevas. Ele traz a luz porque Ele mora na luz. Ele é a própria luz. No tópico B, em Daniel 2:47, registra que o próprio rei Nabucodonosor teve que reconhecer isso, dizendo a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois puseste revelar este mistério. Que mistério era aquele? Certa feita, Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua, e ele acordou um pouco perturbado, indagando o que era aquilo, qual o significado daquilo. Então ele procurou os magos do palácio, os feiticeiros, mas nenhum conseguiu revelar aquele mistério para o rei Nabucodonosor. Então ele ouviu falar que existia um homem chamado Daniel, cuja na vida dele habitava o Espírito de Deus. Então ele manda chamar Daniel, e Daniel ouve
o sonho de Nabucodonosor, e Deus, que é revelador dos mistérios, do oculto, do profundo e do escondido, revela a Nabucodonosor o significado daquele sonho. Então ele começa a glorificar a Deus. Veja bem, um homem pagão, um homem que adorava outros deuses, agora reconhece que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis, porque ele pôde revelar os mistérios para Nabucodonosor. Só Deus pode revelar, meu irmão. Só Deus conhece todas as coisas, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele conhece todas as coisas. No tópico 6, em Isaías 45, 2 e 3 diz: o Senhor promete nos revelar as riquezas encobertas, dizendo: eu irei adiante de ti, te endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Olha só que Deus está dizendo: eu, o Senhor, vou te revelar as riquezas encobertas. Eu vou adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Te dar-te os tesouros escondidos, para que saibais que eu sou o Senhor, que te chama pelo teu nome. Quando Deus nos chama, Ele está dizendo: não se preocupa, meu filho, que eu vou na tua frente, eu vou endireitar os caminhos tortuosos, eu vou quebrar as portas de bronze. Não há porta de ferro, não há porta de bronze, não há nada que impeça do Senhor operar sobre a nossa vida. Não há nada que impeça do Senhor caminhar na nossa frente e nos dar vitória. Ele diz mais: Ele arruma caminhos, Ele endireita caminhos, Ele joga as muralhas por terra, as portas de bronze por terra, e ainda despedaça as trancas de ferro. E qualquer cadeado que Satanás colocou sobre a nossa frente, Deus vai quebrar. E depois que Deus quebra tudo isso, Ele vai nos dar tesouros escondidos, riquezas encobertas, que não são reveladas a nós. Além de Deus nos chamar, além de Deus arrumar o caminho, além de Deus tirar todo impedimento da nossa frente, Ele também diz que nos enriquece, que nos dá tesouros escondidos. Aleluia, louvado seja Deus, para todos aqueles que é chamado pelo teu nome. Então creia, meu irmão, que Deus faz aquilo ou aquilo que nós mesmos imaginamos. Ele vai além do que imaginamos. Esse é o nosso Deus. Que nós possamos não se preocupar, eu não se preocupar, e você também não se preocupar, porque Deus está no controle de tudo. O segredo é: clama a Ele, porque Ele vai te responder as coisas firmes e ocultas que ainda nós não sabemos. Ou melhor, Deus tem para nós, para cada um de nós, coisas grandes e firmes que nós não sabemos ainda. São coisas grandes, não são coisas pequenas. Ainda que a adversidade, ainda que a luta, ainda que, louvado seja Deus, as coisas que estamos passando sejam um anúncio que não vamos conseguir, que venha batalhar com o nosso psicológico, com o nosso pensamento, dizendo que não vamos alcançar, Deus está dizendo que Ele vai anunciar coisas grandes e firmes que nós não sabemos ainda. Ele vai adiante de nós, louvado seja Deus, e vai quebrar os caminhos tortuosos, vai quebrar as portas de bronze, vai despedaçar as trancas de ferro, e vai nos dar tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibamos que Ele é o nosso Deus, que nos chamou pelo teu nome. Deus é um Deus que nos conhece e sabe de todas as coisas. Por isso é só clamar que Ele vai nos abençoar poderosamente. No tópico 2, diz assim: Deus faz além do que imaginamos. O tópico aqui está dizendo: nosso Deus faz muito mais do que imaginamos. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, está escrito que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo
quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder em que nós opera. Olha só. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder em que nós opera. Deus vai fazer muito mais, infinitamente muito mais, daquilo que pensamos ou imaginamos, segundo o poder em que nós opera. E qual é o poder em que nós opera? É o Ruach Kadosh. No hebraico quer dizer Espírito Santo. Segundo o poder em nós, segundo a graça do Espírito Santo em que nós opera, Deus vai fazer infinitamente muito mais. É só nós clamarmos, é só nós buscarmos, que Deus irá fazer infinitamente muito mais. A parte B, 2 Crônicas capítulo 1, 7 e 12, está escrito que o Senhor prometeu fazer na vida de Salomão muito mais do que ele pediu ou pensou. Sabemos que Deus, após a consagração do templo, após que Salomão orou e clamou ao Senhor para consagrar o templo, Deus desce sobre Salomão e diz: pede o que queres que eu te dou. Salomão podia pedir toda a riqueza da terra, mas ele falou: Senhor, tão somente eu quero sabedoria e discernimento para conduzir este povo. E Deus se agradou de Salomão por esse pedido, e além de lhe dar sabedoria e discernimento, Deus te deu toda a riqueza da terra. Deus deu além daquilo que Salomão pediu. Salomão pediu só sabedoria, mas Deus acrescentou sobre a vida dele bênçãos materiais, bênçãos financeiras, todo o ouro da terra, tudo estava sobre a posse de Salomão. É assim que Deus faz sobre as nossas vidas. Deus, ele se agrada de nossos pedidos, de nossas orações com sabedoria, e ele acrescenta muito mais daquilo que imaginamos ou pensamos. E muitas das vezes nós nos deparamos com milagres de Deus. Milagres de Deus no grego significa milagre, algo que causa espanto ou admiração. Às vezes clamamos a Deus por algo, Deus nos abençoa naquilo, só que ele vem acrescentando mais em nós. Então nós ficamos espantados de boca aberta, e aqueles que estão ao nosso redor, que estão nos acompanhando, também ficam admirados do que Deus faz. Deus irá fazer milagros sobre a nossa vida. Basta clamarmos de todo o nosso coração, e Ele fará além daquilo que imaginamos e daquilo que nós pensamos. Em 2 Crônica, 2 Samuel, capítulo 7, 9 e 19, o Senhor prometeu fazer de Davi e de seus descendentes muito mais do que Davi imaginou. Davi foi um homem abençoado, foi um homem transformado, um homem segundo o coração de Deus. Deus disse para Davi que o seu trono ia prosperar. E o seu trono, o seu reinado prosperou durante 40 anos. Deus foi com Davi, Deus foi com seus filhos, Deus foi com seus soldados, Deus foi com seu exército, Deus foi com todos aqueles que acompanhavam a Davi, porque Deus disse que ia fazer na vida de Davi aquilo que ele menos pensou e aquilo que ele menos imaginou. É isso que Deus vai fazer sobre a nossa vida. É isso que Deus quer fazer sobre a nossa vida. Clama a Ele, porque Ele vai anunciar coisas grandes e firmes que nós não sabemos, porque Deus fará além daquilo que pensamos ou imaginamos. É isso que Deus tem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Para concluirmos, vale a pena clamarmos o nosso Senhor, pois Ele está pronto a nos revelar grandes coisas. Em Salmos capítulo 25 e verso 14 está escrito que o segredo do Senhor é para os que temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Viu o segredo? O segredo de Deus é para aquele íntimo que teme ao Senhor. E Ele fará descobrir e saber a sua aliança. Se nós buscarmos de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso sentimento,
Deus irá revelar o profundo, o oculto e o escondido. Ele irá direitar os nossos caminhos tortuosos. Irá, aleluia, quebrar as muralhas de bronze. Destrancar os cadeados de ferro. Aleluia, e nos dará as riquezas encobertas para que nós saibamos que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Então Deus fará muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Louvado seja Deus. O segredo é, nesse estudo, seja íntimo de Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. Esse é um dos primeiros estudos que eu vou começar a passar para os irmãos. E o tema deste é Além do que imaginamos. Texto base, Jeremias capítulo 33, verso 3.